Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais um webinar. Gostaria só de esclarecer que esse webinar é gravado, tá? Mas as dúvidas que vocês postarem, nós responderemos com certeza, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem colocar que nós estaremos respondendo o mais rápido possível, tá bom? Eu sou a Prof. Agatha Christian, da ESO, né? Faço parte desse time, que nós estamos aqui compartilhando conhecimento com vocês, né? Num tema tão importante para os trabalhadores, para nós profissionais, né? Para ajudarmos a todos os profissionais aí que trabalham em atividade especial, né? Lembrando que existe o segurado especial e aqueles que trabalham em atividade especial, e não é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos lá diferenciando. Segurado especial é aquele que trabalha, né, no âmbito rural. Já os trabalhadores que trabalham em atividade especial, eles têm direito a uma aposentadoria, né, a se aposentar mais cedo. E aí nós vamos ver aqui quais são esses meios de provas, né? Como que nós vamos apresentar, como correr atrás para cada empregado, porque é dificultoso para eles, é algo que às vezes não está especificado, entende? Então nós temos que fazer essa parte para eles e estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para esclarecer vocês, para deixar o mais claro possível para que vocês possam aí exercer essa atividade, né, essa profissão aí com excelência. E vamos aí conseguir muitos clientes, né? Próximo aí a datas comemorativas, de repente lá na família já tem alguém, né, que trabalhe nessa atividade. Então nós vamos aí fazer aqui esse compartilhamento de conhecimento com vocês, tá? Vamos dar início aqui. Eu vou compartilhar com vocês um material que eu acho bem interessante nós já compartilharmos o que a lei fala sobre a atividade especial, sobre a aposentadoria especial, qual é a previsão legal, qual é o meio que nós temos aí de provas, né? Então, vamos lá. Onde está escrito que a pessoa que trabalha em atividade especial tenha direito à aposentadoria, tem direito a se aposentar mais cedo? A previsão está lá no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Ali está descrito que vai ter umas condições especiais, né, previsto em lei. E a previsão da lei está onde? Essa lei que eles dizem ali no artigo. Essa lei é a Lei 8.213 e 91, tá? É a Lei dos Planos Previdenciários, do Regime Geral de Previdência Social. Então, nesses artigos 57 e seguintes, ali estão previstos as atividades, as pessoas com que idade vai se aposentar, qual o período, né, da atividade para se aposentar. Ali não vai estar descrito que as atividades especiais são aquelas nocivas à saúde, à integridade física, né, do empregado, tá? Então, vamos ler aqui com vocês. Eu vou ler aqui com vocês para nós acompanharmos bem de perto, passo a passo, como que vocês vão conseguir fazer, né, cada acompanhamento, porque vai começar na entrevista, né, gente? Vai começar na entrevista. Então, se vocês colocarem lá, vai atender o cliente, né? Vai solicitar que ele traga carteira de trabalho. Muitos desses clientes, às vezes, não têm acesso ao meu INSS, né? Que é o aplicativo hoje, o programa onde há todas as informações previdenciárias ali
do empregado, geralmente eles não têm acesso. Então, você já solicita que ele compareça ao escritório, né? Eu sempre falo isso em outras aulas também, que é interessante você fazer uma entrevista pessoal, porque principalmente quando se trata ali de solicitações, né, de documentos. Então, a entrevista pessoal, ela é imprescindível. Por quê? Porque você vai falar com o cliente, vai ver até a aparência, querendo ou não, isso também conta, tá, gente? Há previsões até no sentido de audiência de instrução, em que o juiz ele faz a inspeção judicial, né? O próprio INSS, nós vamos ver aqui mais à frente, que o INSS pode fazer a inspeção pessoal também, verificar o ambiente de trabalho, como que acontece. Então, assim, esse procedimento ele tem que ser feito de modo pessoal. E os clientes gostam disso, né? De atendimento pessoal, de atendimento tete a tete, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou ler para vocês exatamente o que está na Lei 8.213 de 91, tá? Porque, gente, quando nós. Tudo é baseado na lei, né? A pessoa tem. O direito nasce com a lei. Se está previsto em lei, a pessoa tem o direito ou o dever de fazer algo, não é verdade? Pelo princípio da legalidade. Então, vamos lá. Da aposentadoria especial, artigo 57. A aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde, a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Tá? Essa lei que eles dizem aqui, nós temos lá o regulamento no decreto, no decreto que eu coloquei aí também para vocês, 3.048 de 99, tá? Eu lembrava que era de 99, é que é tantos artigos que a gente acaba não gravando, né, a lei em si. Mas o importante é você saber que está na lei. Quem vai dizer o direito vai ser o juiz, né? Mas é importante você ter conhecimento de que existe na lei um direito ali para o seu cliente, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vocês podem acompanhar sempre, quando vocês forem digitar lá, tá? Vocês, por exemplo, não tem um vadimeco na mão, não tem ali a lei física, vocês podem digitar o número da lei e escrever Planalto, que aí já vai aparecer a lei no próprio site do governo, que é seguro, tá? Que aí vocês já vão ver ali a lei descrita corretamente. Então, vamos lá. Aqui já está a previsão de que eles vão ter o direito. Na Constituição Federal, na Lei das Leis, já tem essa previsão, né? Que diz lá que é previsto que não vai ter diferença para quem for se aposentar. Mas, o que acontece? Quando tem a previsão lá de que vai ter uma condição especial, por exemplo, ao deficiente e a quem trabalha em condições especiais, essa lei não é omissa, existe essa lei aqui, 8.230, né? Então, esse artigo 201, parágrafo 1º, ele não está omisso, existe a lei, nós temos que seguir. Acontece que lá foi retirada a parte da integridade física, porém ainda se mantém, né? Então, se a pessoa trabalha em atividades que prejudiquem, né, está sujeito ali a condições que prejudiquem a saúde, a integridade física, ela vai ter direito a essa aposentadoria especial. A maioria das atividades são 25 anos, né? Aqueles que trabalham com mineração, né, subsolo, aí nós vamos ter
15 anos de atividades, né? Previsto, ele tem que comprovar. Nós vamos verificar agora o enquadramento que eu coloquei aqui para vocês. Esse anexo já está disponível aí para vocês e vocês vão poder acompanhar, tá? É o anexo 16 do Regime Geral da Previdência Social. Tem um link que vocês vão acessar, que tem um portal lá dos anexos, tá? Já está disponível também para vocês acessarem aí. Então, o que acontece? O período lá de enquadramento até abril de 95, como que se dava esse enquadramento? Por meio de só categoria profissional, tá? Então, assim, a pessoa exercia lá uma atividade de encanador industrial, que trabalhava em metalúrgica, né, que trabalhava aí em atividades assim que expunha ali o trabalhador a, a prejudicar a sua saúde. Então, nesse caso, o que acontece? Apenas a carteira, tá? Já é o suficiente para nós termos aí um meio de prova. Eu coloquei aí para vocês. Vamos compartilhar aqui com vocês esse entendimento, tá? Ali, as anotações na carteira de trabalho, tá? Que é a CPTS, da parte autora, constituem prova idônea dos contratos de trabalho nele indicados e goza de presunção iuris tanto. O que é isso? Desde que tenha prova ao contrário. Se não tiver, a carteira, ela é um documento que comprova que a pessoa trabalhou em uma atividade especial, tá? Por quê? Porque até abril de 95, não era exigido o PPP hoje em dia, como nós temos aí a exigência na lei, né? Era exigida apenas a categoria profissional. E aonde que eu vou encontrar essa categoria profissional? No decreto 3.048 de 99, tá? Lá tem a relação das profissões. Nós vamos disponibilizar o link para você acessar diretamente, para ficar bem fácil para você já sair daqui dessa aula, já atendendo um cliente aí em atividade especial, conseguindo aposentadoria e contando para nós como foi a experiência, tá? Então, ali tem um enquadramento das profissões que são, eu estou até colocando aqui para vocês, o anexo, para vocês conseguirem aí visualizar, tá? Quais eram as profissões. Às vezes, gente, não tem lá a especificação, às vezes a pessoa trabalhou como ajudante geral, né? Nesse sentido, mas aí se tem ali a descrição, se a pessoa foi promovida, nas anotações da carteira tem, tá? Então, a profissão ela tem que estar específica. Não adianta nós, igual eu falei, a nomenclatura, ajudante geral. Se não tem lá que a pessoa trabalhava, né, por exemplo, como encanador industrial, o que você vai ter que fazer? Vai ter que apresentar provas, né? Algum meio de provas, cursos que a pessoa tenha feito para manusear alguma máquina, entendeu? Porque as relações de profissão são aquelas que está descritas em lei. Se não estiver descrito ali, eu vou colocar aqui para vocês até o anexo, tá? Para vocês conseguirem aí visualizar.
quando eu fiz aqui uma solicitação de aposentadoria para que a pessoa fosse, né, tivesse o reconhecimento especial daquele período, porque acresce, né, é acrescentado aí 40% de cada período especial. Então, quando nós fomos solicitar, cada período ali foi necessário descrever, né? E o empregado, se for dar entrada, às vezes no CNIS não está escrito. Olha como eu coloquei aqui para vocês. No extrato do CNIS, por vezes, né, quando a empresa tem lá as inscrições, o LTCAT emitido, né, esses documentos, esses laudos técnicos que descrevam a atividade da pessoa, se não estiver ali descrito, o que vai acontecer? Simplesmente você vai ter que solicitar esses documentos para a empresa, né? A empresa não quer fornecer. Nós também temos aqui modelinho, né? Nós temos aí um modelo para colocar vocês aí, dar um norte para vocês enviarem para a empresa. Porque o que acontece, gente? O INSS, de acordo com a instrução normativa, hoje, 128 de 2022, perdão, dizendo, né? Ela foi ali reformada, né? Tinha 77 de 2015, hoje em dia nós nos baseamos na, na IN 128 de 2022. Então, o que acontece? Ali tem como vai se dar o processo administrativo, quais são os documentos exigidos, né? Aqui, a partir do artigo Instrução Normativa de 128 de 2020, de 2022. Ali, lá no artigo 270, 280, nós já temos ali que vai ser devido o LTCAT, né, o PPP, e o que vem a ser o LTCAT e o PPP. Vamos lá. Nesse enquadramento profissional que eu falei para vocês, aqui tem todo um período, né? Tem a lei rege o ato. Então, assim, cada trabalhador não vai ser igual ao outro, né? A menos que tenha trabalhado no mesmo período, né? Então, cada cliente, você vai ter que atender de uma forma. Né? Existem clientes ali que teve atividade especial antes de 95, era uma lei. Como nós vimos aqui, não era exigido o PPP, tá? A partir de abril de 95, já foi exigido o de 95 até outubro de 96, foi exigido o LTCAT. Esse enquadramento, gente, está disponível para vocês e vocês vão ver que tem uma ordem, né, a ser seguida. Então, quando você for fazer a entrevista, você faz a entrevista com o seu cliente, tá? E vai pegar todos os dados. Eu tenho até uma aqui para mostrar para vocês, ó, que esse trabalhador, esse tipo de entrevista também que nós vamos disponibilizar para vocês. Ah, Anderson, por que você não compartilhou na tela tal? Porque, gente, eu acho melhor vocês escreverem, né? Porque enquanto você vai do modo como você vai querer fazer, né? Se você quer escrever e digitando, tá? Não vou divulgar logicamente não vou divulgar o nome do cliente. Mas assim, olha, existem vários períodos, né? Aqui nós vamos escrever se havia ruído, se havia calor, vibração, umidade, exposição a agente químico, se sim, quais os agentes. Você pode até fazer de forma aí eletrônica, né, digital, você digitar ali quais são os agentes químicos, mas eu acho que escrevendo vai ser mais fácil, né, porque você vai ter que editar um documento em PDF e escrevendo assim ao lado, né.
Então, assim, você coloca se trabalhou em altura, olha a entrevista, do jeito que é, vendo, você faz tudo bonitinho, porque, gente, essas informações são muito importantes, porque se o trabalhador, vamos dizer lá, como eu falei para vocês, tem uma. Eu trabalhava de ajudante geral, mas ele trabalhava, igual esse daqui, ó, montagem de estrutura metálica. Ele trabalhava como funeleiro. Então, o que, que acontece? É um quadro. E esse daqui, olha que legal, ele trabalhou no período de 77 a 78, ou seja, antes da lei de 1990, antes de abril de 95. Então, cabe enquadramento profissional, certo? Então, esse período vai ser computado como atividade especial. Aí nós temos que fazer o quê? Temos que pedir a conversão, né, do período comum, porque lá no extrato do período dele não tinha essas informações, esses indicadores que eu estou colocando aí para vocês. Vejam aí. Esses indicadores, eles estão escritos aí de que forma? Olha aí, indicadores. Exposição a agentes nocivos. 15 anos. Esse 15, 20, 25, tá, gente? Se refere a anos. 15 anos, então nós temos alto risco, 20 anos médio risco e 25 anos, perdão, aqui vocês considerem baixo risco, tá, gente? Coloquei duas vezes aí alto risco, mas 25 anos é baixo risco. Infelizmente, com a emenda, né, de 2019, houve aí a idade mínima, né, para aposentadoria especial. Isso foi ruim para quem trabalha em atividade especial, porque imagina, tem que ter a idade específica. É lógico que tudo vai ser alterado de acordo com a sociedade. Nós sabemos que a sociedade vai, as leis vão mudando de acordo com a sociedade, com como as pessoas estão vivendo, né, ultimamente. Agora, é uma triste realidade, né, pessoal? Porque imagina, a pessoa trabalhar 15 anos, né, era exclusivo só 15 anos, agora tem que ser até os 55 anos de idade para aposentar aí, por exemplo, pessoa que trabalha com mineração. E é muito ruim, né, porque imagina, a pessoa, o pulmão da pessoa vai deteriorando, aí o que vai receber de aposentadoria vai gastar com remédios, infelizmente, né? Mas essa é a realidade atual. Não vamos, vocês assim, não devem se conformar com isso, nós não devemos nos conformar. E o que nós temos a fazer? É estudar, né, como nós estamos fazendo aqui, e mudar a realidade. Então nós vamos fazer uma emenda constitucional de acordo com a. Tem os temas repetitivos, né, que podem ser. Chega ao STF, chega ao STJ, uma hora, gente, as pessoas vão mudar a lei de acordo com que as teses que vão sendo criadas, né? Então, pode sim haver aí uma mudança na lei, né? Por que não? É só nós não nos conformarmos, né? Porque cada caso é um caso. Se você pega um caso de alguém que já tem histórico aí cancerígeno, né? Já é uma coisa de você tentar brigar na justiça pela aposentadoria da pessoa. E se a pessoa também tem direito adquirido, né, pessoal? Então nós temos que seguir também. Mas voltando aqui aos documentos exigidos, né, quando for apresentar ali o pedido de aposentadoria especial. Então, até abril de 95, nós temos por categoria profissional.
tem a relação dessas profissões, como eu falei para vocês no anexo, vocês acessem aí e verificam lá. Aí você pega a carteira do seu cliente e veja, meu cliente perdeu a carteira. Aí, gente, tem que ver quais documentos, indícios de provas documentais para se provar isso, tá? Então, de repente, se a empresa expediu algum formulário, tem aí um laudo, né, de algum colega que trabalhou na mesma empresa, nós vamos ver aqui que nós temos banco de laudos na Justiça do Sul, que nós temos aqui, e eles têm lá o banco de laudos, né, por similaridade, vocês podem apresentar, tá? Então, de repente, faz um levantamento aí do tribunal da cidade onde vocês moram, para ver se teve algum processo, busca pelo CNPJ da empresa, né? Provavelmente não vai ser possível vocês fazerem essa solicitação, né? A menos que alguns informem por e-mail, se seja algum documento exigido aí judicialmente, dá para se fazer a pesquisa pelo nome do reclamante, pelo CPF. Mas vamos supor que ele não tenha, né? Eu tive um caso de alguns anos atrás, que a pessoa ela não tinha recebido responsabilidade, trabalhava exposta a agentes químicos. Na época, ele mandou até umas fotos assim, dos produtos, né, que eram expostos ali. É lógico que, se vocês colocarem ali só as fotos do produto, eu sempre falo para as pessoas assim, para os clientes, né? Tira foto de vocês assim, usando o produto, porque se chegar lá, se a empresa falar, não, essa foto não é de lá, não é da minha empresa, não é, sabe? Desconhecer. Então, tem que provar que é dali. Aí, tira, se a pessoa usa uniforme, né? Coloca o uniforme, tira uma selfie. E já é um indício de prova material, tá, gente? Se a pessoa não quer pagar a insalubridade, fala que o ambiente lá é limpo, porque hoje em dia, infelizmente, eles fazem isso, né? Limpa todo o ambiente. Esses dias mesmo foi a uma audiência, a pessoa falou assim, se chegar lá o perito, vai estar tudo bonitinho, vai estar tudo arrumado, porque eles limpam, né? Uma forma desleal, né, pessoal? Porque se preocupa mais com o lucro do que com a saúde do trabalhador. Nada impede também vocês, né, de denunciarem anonimamente para o Ministério do Trabalho e chegarem lá de surpresa. Enfim, na época que eu entrei com a ação, eu pedi para que a empresa fornecesse o LTCAT e o PPP na época. Que já era depois de 2004, já era exigido o PPP. Na época eu pedi o PPP. Então, assim, o PPP pode ser emitido com data retroativa, ele vai ser assinado, por exemplo, hoje, mas vai descrever as atividades de 2004 para frente, tá? Então, assim, perfeitamente cobrar da pessoa que trabalhou, porque o PPP ele foi exigido a partir de janeiro de 2004, tá? Então, nós vemos aqui nesse enquadramento toda a ordem que eu falei para vocês. De abril de 95 a outubro de 96, era o LTCAT, que é o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Tá? Importante, gente, falar para vocês o seguinte, que até abril de 95 o enquadramento é profissional, só que para ruído é ainda exigido o laudo técnico do ambiente de trabalho, que é o LTCAT. Tá? Então, em qualquer período, aí, se for ruído, é exigido. Mas nós temos que ver também que quando há o requisito qualitativo e o quantitativo, tá? Se a pessoa trabalha num ambiente em que nós vamos ver o critério qualitativo, em que momento? No momento que ele trabalha exposto a agentes cancerígenos, tá?
Ou seja, independe da tolerância. Não há uma tolerância. O simples fato da pessoa estar exposta a esse agente, seja de forma mínima, de 1%, 2%, uma hora, 2 horas, entende? É lógico que a lei também prevê que o período ele não pode ser ocasional e intermitente. Mas em casos cancerígenos, em casos de substâncias cancerígenas, é, é, aí um requisito qualitativo, ou seja, não quantitativo. Não vai exigir quanto tempo a pessoa fica ali, né? O simples fato dela estar exposto ao agente que pode ali, ocasionar um câncer já é considerado, né, um agente nocivo e pode sim ser caracterizado. Desses períodos vai ser exigido o PPP, tá? De período posterior a 95, a 96 vai ser, a partir de janeiro de 2004, vai ser exigido o PPP, tá? Como eu disse para vocês aqui, há um entendimento de que a lei rege o ato, ou seja, precisou vários entendimentos nesse sentido de que, por exemplo, no caso de enquadramento profissional, às vezes o INSS nega, só tem a carteira de trabalho, mas a carteira de trabalho nós vemos ali que é um documento válido, indiscutível, até que se prove o contrário. E de quem vai ser o ônus da prova de fazer a prova em contrário? Vai ser do INSS. Se ele não apresentar uma prova em contrário, vai prevalecer o que está ali na carteira, tá? Então, faça ali entrevista, verifique. Isso, igual eu fiz aqui, apresentei para vocês. Trabalhou de 77 a 78, enquadramento profissional. De 80 a 81, enquadramento profissional. De 81 a 82. Então, vocês vejam que é tudo anterior a 95. O cômputo que eu fiz aqui foi até 94. Depois desse período, já é exigido o LTCAT, né, e a partir de janeiro o PPP, de 2004. Então, teria que ter o laudo do ambiente de trabalho, certo? Aí vocês falam assim, deixa eu voltar aqui para a nossa base legal. Prof, ele não tem o LTCAT, a empresa não emitiu, não fez, como que nós podemos fazer? Vocês vão lá pedir, no momento que vocês forem pedir a aposentadoria da pessoa, vocês vão computar se for um período especial, ela já tem, né, o direito ali, vai verificar qual a lei. Primeiro de tudo, vai verificar qual a lei daquele período que a pessoa trabalhou. Tá? Então, sentou ali, e isso você não vai falar para o cliente na hora, olha, a lei é aplicável, no seu caso, é tal, tal. Isso você não precisa fazer. O que você vai precisar fazer é a entrevista. Né? E falar, olha, eu vejo aqui que você tem condições, né, de uma aposentadoria especial, nós vamos fazer o cômputo e aí nós vamos conversar com você. Então, primeiro, quando você despedir o cliente, você vai pegar e vai verificar qual a lei aplicável no caso dele, tá? Qual é a lei daquele tema. Não estou dizendo que você não vai conhecer, né? É lógico, você já vai ter uma noção. Então, você já vai pegar qual a lei aplicável no caso dele. Eu vou precisar providenciar documentos. Já veja a empresa. A empresa fechou. Vamos buscar esse banco de laudos que eu falei para você. A empresa está aberta, mas não quer apresentar, não responde. Tudo você vai escrever aí no processo administrativo, tá? Por quê? Porque nós temos também o interesse de agir. Se não tem a pretensão resistida,
Não há como formar lide, certo? Então, se você não tem a negativa do INSS, não tem como você ingressar com uma ação. Então, o que você vai fazer? Ah, não tenho laudo. Você vai fazer um e-mail para a empresa. Uma notificação extrajudicial, seja, não tem um e-mail, tem um endereço oficial da empresa, pega lá na junta comercial, sabe? De cada estado, né? Cada estado tem ali os registros ali, o órgão de registro da empresa, né? Que é a junta comercial. Às vezes está registrado no cartório também de pessoa jurídica, pode ser também. Estou dizendo para você pegar um endereço oficial, né? Também, porque também não adianta mandar para qualquer lugar. Mande com a R, né? Já cobra do cliente uma despesa aí, fala, olha, porque para enviar a carta com a R é cobrado, né? Manda com a R. Solicita, coloca os termos da lei de acordo com o artigo 270, tem um artigo lá certinho da IN 128 de 2022, que aí você vai pedir o LTCAD ou PPP. A empresa não respondeu, o ônus é do INSS. Tá? Por quê? Porque o INSS, ele que tem o dever disso, de processo de cobrar das empresas, ele tem acesso a órgãos, ele pode identificar a empresa, cobrar multa, não é verdade? Até porque, assim, vamos supor que a pessoa trabalhou sem registro e a pessoa já teve 30 anos lá trabalhados, né? Já teve 25 anos trabalhados de forma especial, sem registro. Mas a pessoa tem a prova, juntou ali o laudo, aí o INSS não concede. De quem que é o ônus de cobrar as contribuições previdenciárias em atraso? É do INSS, tá? Então, vamos supor, se a pessoa não, partindo desse meio que eu falei para vocês, tendo isso em mãos, você já tem meio caminho andado no processo judicial. Porque aí o juiz vai verificar que você já correu atrás, que você já pediu para a empresa e a empresa não apresentou. Apresente também um rol de testemunhas, né? É um indício, tá? É lógico que a lei não tem como nós fugirmos do que está escrito na lei. Se a lei pede um laudo, tem que ter o laudo. Ah, a empresa fechou, não tem mais nada, não tem como emitir laudo nenhum. Aí pode ser apresentado o laudo por similaridade, né? E até fazer uma perícia no local onde uma filial da empresa, ou então uma empresa muito parecida, que aí também pode ser feito dessa forma, que é a perícia indireta, tá? Então, assim, se vocês têm essas informações, vocês já chegam, esse modelinho de entrevista também, que nós já disponibilizamos para vocês, que vocês já vão fazer de forma super simples. Então, aqui, olha, você já vai ter todo o meio caminho andado, o que precisa. Aqui você já tem a base legal, pronto. Você já consegue atender um cliente que trabalhou em atividade especial, tá? Eu coloquei para vocês também, gente, com relação ao vigilante, né? Ainda está em discussão sobre em relação ao porte de arma ou não, e com relação ao enquadramento. Por quê? Porque na Constituição Federal, com a emenda de 2019, foi retirada ali a parte de integridade física, né? Então, no STF ainda está essa discussão. E no STJ também, sobre com relação a porte de arma ou não. Então, assim que transitar em julgado, nós vamos postar também para vocês as informações, tá bom? Então, continuando aqui, gente. Quando nós fazemos essa parte administrativa, descrevemos lá quais eram as atividades,
solicitamos o e-mail para a empresa, o LTCAT para a empresa. Quando vocês forem mandar esse e-mail, vocês mandem com uma procuração, tá? Ad extra, né? Et extra, vocês colocam lá, porque vai ser uma procuração administrativa também, tá? Então, vocês vão colocar para ficar mais formal possível, para a empresa não ter margem de falar, ah, não era uma notificação oficial, nem vi, não sabia do que se tratava, não sabia se era desse empregado ou não. Então, quando vocês forem fazer essa procuração, vocês fazem a procuração nesse sentido administrativo. E enviem anexando essa solicitação formal, tá? E aí vocês coloquem lá. Nós disponibilizamos aí um modelinho para vocês. Só vai ser trocar o nome e as atividades do exercício, tá? E aí, quando vocês colocarem dessa forma, aí vocês vão anexar a procuração, essa carta formal que a empresa vai receber. E vão anexar no processo administrativo. Se a empresa não responder, vocês não falam nada. Né? Se a empresa não responder, vocês já entram com o processo administrativo no INSS. E se o INSS não responder, aí vocês falam, vocês pedem, entra com o processo judicial. Tá? Não responder que eu diga negar o pedido, tá certo? Se ele negar o pedido, aí vocês vão apresentar o processo judicial e já pedindo para que a empresa seja intimada para fornecer esses laudos, né? Já pedem ali, já falam das provas de que vocês já fizeram essas partes, de buscar ali, pode solicitar para o INSS fazer uma inspeção pessoal também, porque pode até a empresa fazer inspeção pessoal. Vocês já vão estar com todo o meio caminho andado. Aí, se a empresa ainda assim negar, e o INSS também se negar, e a empresa estiver fechada, tem aqui, olha, como eu disse para vocês, né, está empregado o PPP e LTCAT disponível a partir de janeiro de 2004. Quem tem que emitir? Quem tem que emitir é a empresa, tá? Assinado pelo engenheiro de segurança do trabalho, tá? Ou por um médico. Então, tem que estar assinado. Às vezes, o PPP, eles emitem lá, coloca qualquer pessoa para assinar, não deixa informações incompletas. A informação ela tem que estar bem descrita, tem que estar bem completa, atualizada. Não pode estar de forma aleatória, porque tem juízes que são bem criteriosos nessa parte, tá? Então, vai fornecer esse PVP e o LTCAT. Outra informação também importante, coloquei aqui para empregado. Por quê? Contribuinte individual só por categoria profissional até 1995. Hoje em dia, só para as contribuintes individuais que prestam serviços para a cooperativa, tá? De forma de produção. Então, se o trabalhador contribuinte individual, que é autônomo, presta serviço para a cooperativa profissional e ele exerce atividade especial, vai ter como se aposentar só se ele estiver inscrito nessa cooperativa, tá? É lógico, se ele for empregado e estiver de forma fraudulenta na cooperativa, né, como nós vemos aí, muitos médicos, muitos profissionais de saúde, né, a maioria deles, aí vai ser exigido como o próprio PVP e o LTCAT da mesma forma, tá? É o mesmo documento, que eu quero dizer. O próprio sindicato também pode emitir, mais assinado por engenheiro da segurança do trabalho, tá? E o médico. Por quê? Porque isso está descrito em lei.
Não adianta nós queremos assinar. O empregado querer assinar. Vai ter que ser assinado de acordo com o que está previsto em lei. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês, na OAB de Santa Catarina, tem banco de laudos, e na Justiça Federal do Rio Grande do Sul tem banco de laudos também. Isso é muito importante, porque às vezes a empresa imagina a pessoa que trabalhou exposta a ruído em 1900 de bolinha, antes de 1995. Ou depois também, porque o ruído, nós vimos aqui que é devido desde sempre, o LTCAT. Vamos supor que a pessoa não tenha possibilidade nenhuma de ver emitido o CAT. Mas tem exames médicos, por isso que é importante guardar os exames médicos. Outra coisa que eu digo, outra dica também muito importante que eu deixo para vocês é o seguinte: quando a pessoa for fazer um exame ocupacional, né, periódico, um exame admissional, faça também um médico particular, né? Porque às vezes você passa no médico da empresa, o médico fala, ó, você está ok, e a pessoa está com perda auditiva lá, né? Outra coisa que é importante também vocês pedirem quando a pessoa for dispensada, né? Ali diz que o PPP tem que ser fornecido no momento da dispensa, tá? Se não for fornecido, a pessoa pode entrar com uma reclamação trabalhista, como eu falei para vocês. Eu entrei para um cliente e aí, dentro do acordo, nós fizemos para que a empresa fornecesse os PPPs para o empregado, que ele tinha trabalhado exposto a agentes químicos na época, né? Inflamáveis e também, assim, tinha tanto insalubridade quanto periculosidade. E aí deu ok. E, graças a Deus ele conseguiu a aposentadoria pelo período especial. Mas voltando aqui, quando a pessoa passar no médico, passa também no médico particular, porque guarda esses laudos, né? E aí, quando a pessoa for dispensada, a pessoa junta lá um laudo, ok, tá? Quando a empresa vai juntar os exames médicos, e a pessoa, vamos supor, pediu doença por perda auditiva, quando a pessoa for juntar o laudo médico, já vai estar lá com tudo ok da empresa. Mas peça os exames, peça os prontuários, né? Por quê? Porque quando a pessoa faz os exames ali, o médico ele tem que escrever que o paciente está falando, certo? Por isso que eu falo para vocês também, façam exames também no médico particular. Ou no SUS, pede para a pessoa marcar uma consulta periódica. Por quê, gente? Principalmente quando a pessoa exerce atividade em ambientes assim, insalubres e não recebem a insalubridade, né? Trabalham ali expostos a gente, eu tive casos de que as pessoas até falavam assim, que vomitavam, que passavam mal. E nesse período, a gente tem que passar no médico. Por quê? Porque vai ser um indício de prova material de que a pessoa trabalhou nesse ambiente, né? E aí vai ter mais força de você pedir ali o LTK, ou PPP, hoje em dia o PPP, para a empresa. Porque se a empresa se negar, logicamente já vai ter vários indícios. E aí você pega, se a empresa fechar, por exemplo, a pessoa que tinha ação trabalhava numa gráfica, né? Naquelas gráficas que tinha impressoras industriais e mexia com agentes nocivos, eles tinham até que aspirar com a boca o produto para subir na máquina, lá na impressora. Imagina, ele teve vários prejuízos assim, né, na saúde. Só que achava, era só naquele dia, só naquele momento.
Infelizmente, quando chegou lá na empresa para fazer a perícia, estava tudo certinho, estava tudo bonito, estava com bomba para puxar ali o produto. E o trabalhador passou a ficar prejudicado, né? Porque o perito viu que estava tudo certo, né? Os produtos ele não tinha contato. Então, passou mal, vai ao médico, também exija, né, que o médico descreva ali o que foi, também não é só virose, né? Fala, ah, é só uma virose. Fala, não, eu tive contato com esse produto. Pode ser que seja isso? Se o médico falar que sim, no relatório médico, ele vai descrever, né? Tem até também uma carta que nós disponibilizamos em aula, é uma carta para você enviar para o médico, né? Para o próprio profissional, né? Nós, assim, advogados, mandarmos para o médico quando estivermos pedindo fazendo algum requerimento no INSS, precisando, né, de um laudo médico mais específico, por exemplo, quais as atividades exercidas, quais os agentes. É lógico que o médico não vai poder fazer assim, uma perícia técnica, né? Ah, ele estava exposto a agente nocivo à saúde. Não, mas de acordo com o paciente relatou, tá, trabalha com exposição a um agente específico, né? Sei lá, tíner, solventes, né? Então, coloca ali descrevendo certinho o que vai acontecer. A pessoa vai passar a ter ali um indício de prova material, tá? Então, esses pequenos detalhes nós temos que nos ater, porque vai fazer toda a diferença lá na frente. Se é uma empresa pequena, eu não digo essas empresas grandes, né? Essas empresas grandes, eles têm os laudos, né? Tem ali o programa de prevenção a doenças e acidentes, né? Tem todos os documentos emitidos. Mas e aquelas empresas que não fazem isso? Como disse para vocês, essa empresa aí, que era uma gráfica, e que era pequena, prestes a fechar, como que a pessoa vai provar que trabalhou exposta a esses agentes, precisando do PPP, né? Então, assim que sair, quando a empresa é pequena, ai, mas é empresa pequena, não queria processar porque eu não sei se vai dar certo. Tem que pensar na sua saúde, você fala para o cliente. Tem que pensar na sua saúde no período. Por exemplo, trabalhou 20 anos lá, você pode contar de forma reduzida isso, né? De repente a pessoa já tem aí o direito adquirido e nem sabe, tá certo? Eu coloquei aqui também para vocês a atividade de motoboy, tá? Tem que apresentar o PPP também, tá, gente? Se a pessoa, mas era motoboy, não faz escrito em lei. Olha, tem até um entendimento que eu coloquei aqui para vocês, uma jurisprudência, que eu destaquei essa parte. No caso concreto, não foram apresentados quaisquer subsídios de prova tendentes a evidenciar a nocividade do trabalho nos períodos postulados. Diante deste contexto fático, outra alternativa não há, senão anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. O juiz ele tem que dar, certamente, o direito, né, da pessoa exercer ali, o direito de provas, né, de apresentar, de produzir provas. Então, se você vê ali que seu cliente teve esse direito cerceado, certamente você vai apresentar uma preliminar no recurso do direito do cerceamento do direito de produzir prova, tá? Não seria o cerceamento de defesa. No caso, o juiz indeferiu a perícia ou indeferiu a juntada de... A juntada de laudo você tem que fazer antes, tá? A empresa fechou, não tem... Eu vou procurar o laudo depois. Não, tem que ser na propositura da ação. Por quê? Você já vai juntar um laudo por similaridade. Esse laudo ele não vai estar datado depois da distribuição da ação.
Então, não vai ser um documento novo. Você já sabe que a empresa está fechada, você já sabe que a empresa não tem como encontrar. Você já tentou mandar notificação extrajudicial e não achou. Então, já junte o laudo, tá? Porque aí também não vai ter nenhuma alegação de cerceamento de direito de produzir prova. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando, vamos voltar aqui na base legal, que eu quero deixar para vocês o referente ao, ao LTCAT e ao processo administrativo, tá? Porque é muito importante. Então, as principais leis que vocês vão ter que buscar, tá? É a IN 128 de 2022, a Lei 8.203 de 91, o Decreto 3.048 de 99, o Anexo 4 e o Anexo 16 sobre enquadramento da atividade especial. O anexo 16 vocês vão encontrar no portal de anexos do INSS. Já o anexo por enquadramento profissional e o anexo das atividades vocês vão encontrar no decreto 3.048 de 99. Tá bom? Então, assim, nesse contexto, vocês vão apresentar todos aqui está para vocês todos os meios que vocês podem fazer a, o pedido de aposentadoria especial, tá bom? Coloquei ainda para vocês a justificação administrativa, é quando não se tem nenhuma prova e você vai pedir ali um meio de prova para o INSS, justificar e para apresentar outro meio de prova, seja de testemunha, pedido de inspeção pessoal, tá? Então, quando vocês forem fazer esses pedidos, se chama justificação administrativa, também previsto aí no decreto 3.048 de 99, tá, pessoal? Então, esse foi o nosso bate-papo, tá? Espero que vocês tenham aprendido aí, anotado as informações mais importantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos procurem, coloquem, comentem mesmo sobre dúvida que vocês tiverem, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato para que vocês mandem lá as dúvidas de vocês também, ao meu e-mail, Instagram. Nós estamos sempre postando ali sobre dicas, né? Eu coloquei dicas para o trabalhador, porque o trabalhador é qualquer pessoa, né? Pode não ser empregada, somos nós também. Então, são dicas valiosas e, e que vocês tenham aí no final de ano próspero, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, né? Vocês nasceram para dar certo, vocês nasceram para vencer, que vocês continuem aí trilhando o caminho do conhecimento, isso ninguém vai tirar de vocês, tá? Não importa se esse ano você não alcançou todos os seus objetivos ainda, continuem caminhando que vocês vão alcançar. O importante é não desistir, o importante é não parar. Tá certo, pessoal? Então, fique com essas dicas, tá? Não se esqueçam da entrevista, peguem a carteira de trabalho dos clientes, estudem, que vocês vão fazer a diferença aonde quer que vocês forem, o que vocês forem fazer. Se você tem o conhecimento, você alcança lugares altos, você alcança objetivos, e não só para você, né? O bom é que a bênção de Deus que nos alcança, alcança a nossa família inteira. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Mais um webinar da ESO, que vocês continuem aí nos acompanhando. Nós teremos sempre novidades, tá? Mais novidades previdenciárias para vocês, inclusive sobre a questão do vigilante, mas a frente nós vamos
gravar para vocês aí assim que sair a decisão definitiva, tá bom? Um abraço e fique com Deus.